Bom, a primeira coisa que a gente precisa ter para usar o Git é ver se ele está instalado no nosso computador. Se você tiver um console, um computador que seja Linux ou um macOS, o Git ele já vai vir instalado para você. Você pode digitar o Git assim no seu computador e ele vai mostrar os comandos que estão disponíveis aqui para a gente, né? Então aqui, se você estiver trabalhando com Windows, você vai ter que obrigatoriamente instalar o seu Git. E você pode fazer isso instalando um programinha que chama Git Bash no seu computador. Então vou deixar o link aqui na descrição para você. Nesse caso aqui, então, a primeira coisa é ver se o Git está instalado. Como no meu caso já está ok, a gente pode começar a brincar. Usando o commit git status, a gente consegue saber em que posição nós estamos, né? E o que está acontecendo na pasta que a gente está. Então aqui agora a gente está numa pasta chamada youtube/git, onde eu acabei de criar essa pasta e ela não contém arquivo nenhum. Usando o comando git status, ele vai mostrar para mim o que está acontecendo agora no meu repositório. No caso aqui hoje, ele está falando, ó, você não está num repositório Git ou nenhum dos seus parentes, né, nenhum dos seus pais, que é um ponto .git. Ou seja, ele não encontrou uma pastinha onde tem as informações sobre o Git. Nesse caso, como não existe nenhum repositório aqui, a gente vai ter que iniciar um. Isso pode ser feito através do comando chamado git init. Então aqui, ó, quando a gente dá o git init, ele vai dar algumas coisinhas aqui pra gente. Primeira coisa que ele fala é que ele está usando a master como a branch inicial, como, né, vai ser o nome padrão da nossa branch. Eu já entro um pouquinho mais no detalhe para isso. E ele dá alguns avisos ali que pra gente agora pouco importa. O que importa mesmo é que ele disse aqui, ó, ele ensaiou um Git repositório, inicializou um Git repositório vazio no endereço que a gente está hoje. Então, se agora a gente usar o comando ll ou ls, vocês podem reparar que a gente não vai ver nenhum arquivo. Por quê? Porque o Git, a pastinha chama .git. Então, ele fica, nesse primeiro momento que a gente está vendo, invisível. Então, se a gente apertar ll espaço "-a", que daí sim ele vai mostrar os hidden files, né? Ou seja, os arquivos invisíveis, a gente vai ver que tem uma pastinha chamada .git aqui dentro, e essa pastinha, ela é um arquivo invisível, e ela mostra que a gente tem um Git um Git a ser utilizado nesse repositório que a gente tem aqui hoje. Por exemplo, se eu dar um Git status aqui, olha, o resultado já mudou. Ele vai falar assim, ó, on branch master, que é onde a gente começou a trabalhar, nenhum commit ainda, ou seja, é uma branch nova, né? E nada para commitar também, porque não tem nenhum arquivo aqui para a gente poder trabalhar. E o Git nada mais é, se a gente for pensar de uma maneira bem simples, um lugar para a gente salvar os nossos códigos na nuvem. Claro que ele vai muito além disso, né? Ele trabalha com versionamento, com o fato da gente pegar todos os arquivos e salvar na nuvem, e que eu posso pegar versões anteriores do meu código e voltar a uma versão específica e tudo mais. Né? Mas em poucas palavras assim, o Git nada mais é que um lugar para a gente armazenar os nossos arquivos e utilizar ele. Só no nosso computador, um Git não quer dizer muita coisa. Claro que ele vai salvar os arquivos e tudo mais, mas é interessante que a gente tenha um lugar para nós salvarmos na nuvem os nossos arquivos. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos criar um repositório online do Git, usando o GitHub, e vamos sincronizar aqui com a nossa máquina. Então aqui a gente pode acessar o GitHub, no navegador mesmo, colocar github.com e vamos criar um repositório dentro da PenseApp, que é a nossa organização. Então a PenseApp já tem 34 repositórios aqui. Cada um desses repositórios ele é um repositório Git diferente. Então, nesse caso aqui, vamos fazer um novo. Vamos chamar ele de YouTube Git Tutorial. Nesse caso aqui, a gente pode colocar a descrição, tudo mais se a gente quiser, né? Não vai ser o caso. E vamos criar o nosso repositório vazio. Quando a gente faz isso e cria um repositório aqui pela interface do GitHub, nós temos duas opções que a gente pode fazer. Primeira coisa que a gente pode iniciar um novo repositório a partir da linha de comando. Reparem que ele também inicia com git init, que foi o processo que a gente fez ontem, ou que a gente fez anteriormente, ou caso a gente já tiver um repositório, a gente pode simplesmente utilizar esse comando aqui.
Primeira coisa que a gente tem que fazer é o link entre o GitHub online e o nosso repositório, que por enquanto só sai local. Para a gente ver se o nosso repositório está linkado a um propriamente dito, tem um comando que a gente pode usar, que é o comando git remote-v. Caso o git remote-v ele retorne alguma informação para a gente, significa que esse repositório ele está apontando para algum repositório Git na internet. Não é esse caso, né? Mas vamos, por exemplo, eu vou pegar um aqui que já existe só para mostrar para vocês. Então, eu vou pegar um aqui deixa eu ver, acho que desse YouTube, não. Vou pegar um aqui da Weave, que é um produto nosso aqui dentro da PenseApp. Deixa eu ver aqui, pode ser esse daqui, LL-A. Esse daqui ele vai ter que ter um ponto .git, ó. Não tem nesse caso aqui também. Ó, não, você não está num repositório Git, ou seja, esse código aqui que eu abri, ele não pertence a nenhum código Git, né? Nesse caso aqui, deixa eu achar algum que eu tenho certeza que tem. Por exemplo, vamos abrir aqui a só PenseApp. E aqui dentro, vamos pegar um aqui que é o YouTube React Hooks, que é um vídeo que eu gravei aqui para o nosso canal. Então aqui eu entrei dentro da pastinha do YouTube React Hooks. Agora, se eu digitar ll-a ou ls-la, aí sim ele vai me mostrar os arquivos que estão ocultos. E um desses arquivos é o .git aqui. Lembra que eu disse, quando a gente tem um .git dentro do nosso projeto, significa que esse projeto ele usa Git. E se a gente digitar git status, ele vai dar o status que está a nossa branch atual. Que no caso aqui, a gente está na branch master, estamos up to date com Origin. Quem que é Origin? É o repositório do Git lá no site, né, no GitHub, na nuvem. Ou seja, a nossa branch ela está up to date, ou seja, ela está atualizada com master. Então, o que isso aqui significa? Significa que a nossa branch de master e aqui, elas estão iguaizinhas. Daí a gente não tem nada para comitar e o nosso working tree está clean. Já vamos entrar um pouquinho mais no deep de cada um desses arquivos. Então, se a gente vier aqui digitar um git remote-v, lembra que no anterior estava vazio? Fazendo isso daqui agora, ele vai mostrar o origin para a gente, tanto para fetch quanto para push. Fetch é o ato de fazer o download, vamos ser simplistas. Fetch é o ato de fazer o download da nuvem, então baixar da nuvem no nosso computador, e push é o ato da gente jogar do nosso computador para a nuvem. Então, usando o comando git remote-v, caso a gente tenha um endereço na origin que é a nuvem, ele vai mostrar para a gente qual que é o nosso Git, qual que é o nosso repositório, ou seja, falando aqui, ó, github.com/pncap/youtubereacthooks.git. Então, se a gente procurar esse carinha exatamente aqui, ó, no GitHub aqui, então colocar github.com e exatamente colocar a extensão do arquivo aqui que a gente copiou, que sempre é sequenciado pelo nome da organização, que pode ser o nome de uma empresa ou o seu nome do GitHub, barra o nome do seu repositório, que ele vai cair em algum lugar. E dessa maneira a gente sabe que esse repositório aqui ele está linkado com esse repositório aqui que a gente tem na minha máquina. Os dois estão iguais. Então vamos voltar aqui rapidinho para nossa pastinha que eu estava anteriormente e abrir a pastinha de Git. Certo? Voltei aqui para cá, vou digitar um git status de novo. Beleza, estamos na branch master. Master, o que é? Aproveitando que a gente já está aqui, vamos entrar um pouquinho no deep. O que significa estar na branch master? Quando a gente trabalha com Git, obrigatoriamente a gente tem que trabalhar com um conceito que chama as branches, né? Que nada mais são que uma ramificação do nosso projeto. Então imagine assim que o nosso projeto ele starta de uma branch master, que é a nossa branch principal, e igualzinho um galho, ele vai ramificando desse jeito para cá para a gente. A analogia é a mesma. Né? Então, geralmente, o que acontece? A gente sempre starta de uma branch que por padrão pode chamar master ou main. A gente utiliza mais a master. E quando a gente faz uma nova funcionalidade, a gente cria branches alternativas, né? Ou seja, ramificações no nosso código para que a gente consiga trabalhar de forma assim que eu afete o bom andamento do meu código. Né? Claro, nós vamos ter uma aula mais específica só falando de branches, onde nós iremos entrar mais no detalhe, mas em linhas gerais são lugares onde eu posso fazer modificações no meu código aqui e obrigatoriamente eu tenho que estar numa branch e por padrão a gente sempre começa na master.
Então, nesse vídeo aqui nós não vamos criar múltiplas branches, mas é bom saber mais ou menos ali para que serve, né? E depois a gente tem uma outra coisa que chama commits, que já vou entrar para lá. Então, vamos lá. Se eu tiver um git remote -e, ele não retornou nada aqui para mim, porque significa que esse repositório que eu fiz aqui, ele não tá ele não existe no meu computador, né? Ele não tem ninguém. Não está vinculado com nenhum repositório do GitHub. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar uma origem, ou seja, a gente vai falar que esse repositório ele vai ser vinculado com um repositório do GitHub, que é usando esse comandinho aqui. Então, se a gente passar o comando git remote add origin, passando o endereço completo que o GitHub nos fornece, sempre com SSH, pode ser HTTPS, tá? Mas eu recomendo SSH. Nós, ao digitar git remote -e, nós conseguiríamos ver para onde que esse endereço está apontado. No caso aqui é origin. Ou seja, aqui agora o que eu fiz? Que esse meu repositório na minha máquina, ele está apontado, ou seja, ele com esse repositório aqui no GitHub, que é exatamente esse aqui que a gente está aberto aqui agora. Se eu só dar F5, ó, não vai acontecer nada, ele ainda não vai saber que a gente está com o repositório padrão. No caso aqui o que ele fala, para a gente setar a branch principal como master, nesse caso até não precisaria, porque ele já fez isso automático para a gente, mas vamos colocar aqui. Depois ele manda a gente dar um próximo comando, que é o git push origin master, e aqui a gente vai receber o nosso primeiro erro. Ele vai falar, não tem, basicamente o que ele está falando aqui, viu? Não tem o que eu dar push para você. Que aqui no GitHub a gente sempre trabalha com duas coisas muito importantes, que é o git push e o git pull. O git push nada mais que o ato de jogar da nossa máquina para a nuvem, e o git pull é o ato de atualizar a nossa máquina com o código que está na nuvem. Então, vamos fazer uma operação simples aqui. Vamos criar um arquivo qualquer, né? Eu vou criar um arquivo aqui que chama readme.md, e dentro desse arquivo aqui, eu vou escrever alguma coisa, né? Só para a gente começar a brincadeira. Então aqui vamos colocar, aqui nesse readme no nosso arquivo, vamos colocar aqui, ó, PenseApp Git Tutorial. Só um arquivinho simplinho aqui nesse caso. Quando a gente faz isso, a primeira coisa que nos vai acontecer, e se a gente digitar o git status, é que ele vai, vamos colocar aqui de git status, é que ele vai trazer para a gente uma mensagem aqui, ó, no commits yet, né? Ou seja, não temos commits ainda, já estamos chegando lá, e untracked files, ou seja, ele coloca em vermelho os arquivos que são untracked. E o que significa ser untracked? Significa ser, tipo assim, o Git ele vai falar, olha, eu identifiquei que agora você tem esses novos arquivos aqui e eles não pertencem ao seu repositório Git, ou seja, eles são novos. O que você vai querer fazer com eles, né? E aqui ele fala, ó, a gente pode usar o comando gitadd, o nome do arquivo, para incluir o que vai ser comitado. E aqui que está um ponto interessante. Sempre que a gente quer fazer o upload de algum arquivo para o Git, nós precisamos fazer através dos commits, que nada mais são que pacotezinhos de alterações que a gente cria para que a gente possa enviar para o Git, né? Então a gente modifica tanto os arquivos quanto a gente quiser, fecha um pacotinho que seria o commit e faz o push desses pacotinhos para o GitHub em produção. Nesse caso aqui, ó, vamos seguir exatamente como ele está mandando aqui para a gente, ó. Eu vou dar um git add readme.md. Quando eu faço isso, eu posso dar um git status aqui agora. E o arquivo que antes era vermelho e estava como untracked, agora ele está como, não é o termo correto, né, mas ele está como tracked, ou seja, changes to be committed. Ou seja, eu posso fazer esse arquivo aqui para criar um commit novo. E agora o que a gente faz? Ó? Agora a gente vai rodar o comando de commit, que é para fechar o pacotinho. Então, geralmente, os pacotinhos eles estão sempre atrelados à quantidade de mudanças que eu quero aplicar ou fazer para poder subir para a nuvem. Nesse caso aqui, a gente só vai criar o commit de readme. Então, eu vou usar o comando git commit -m. Primeira coisa, só voltando, tá? O que a gente fez? A gente fez o add no readme para adicionar ele para ele poder ser comitado. Agora que ele já está verdinho, a gente vai fazer o git commit -m, que é de mensagem, abrir o sinal de aspas simples aqui e colocar uma mensagem do que é esse commit. Então nós vamos colocar aqui, ó, adiciona o arquivo readme ao git. Quando eu faço isso, o que eu fiz aqui? Eu peguei todos os arquivinhos que estão verdes
e cria um pacote de mudanças. E aqui ele me dá um resumo, né? Ó, teve um arquivo modificado e 2 inserções. Né? Se agora eu der um git status, olha o que vai acontecer. Ele fala assim, ó, on branch master, nothing to commit, working tree clean. Ou seja, não tem nenhum arquivo aqui que está pendente, né? Tá tudo alinhado. Só que se eu der um F5 aqui, o meu arquivo ele ainda não foi parar no Git de produção, ele não está na nuvem ainda. E agora que entra o nosso primeiro caso, que é o git push. Quando eu faço um git push, na primeira e única vez que a gente faz isso, ele vai falar o seguinte, ó, que a branch master ela has no upstream branch, ou seja, como esse nosso repositório entre aspas ele ainda é virgem, ele não sabe qual branch esperar, ele não sabe se vai ser a nossa branch padrão, vai ser uma master, vai ser uma main, então ele não sabe o que receber. E nesse caso aqui, na primeira e única vez que a gente faz isso, como está descrito na documentação, a gente tem que passar para ele ou esse comandinho ou esse comandinho aqui, que vai dar na mesma, é só um atalho, que a gente vai ter que setar o upstream dessa branch master, ou seja, meio que a gente vai ter que falar assim pro Git lá da nuvem. Falar, viu, ó, o meu repositório eu quero que tenha branch master, mesmo que você não tenha. Então, a partir de agora você vai saber que ela vai existir. E a gente executando esse comando aqui ou esse daqui vai dar no mesmo resultado. E o ato de push é empurrar, né? Se a gente fizer a tradução literal. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está falando, Git, empurra para mim todos esses arquivos que estão comitados agora, que é basicamente o que a gente fez anteriormente aqui, e me joga lá na origin. Origin, o que é? É a nuvem, na branch master. Quando eu faço assim, na primeira e única vez, né, que essa branch está sendo executada, o que ele vai fazer? Ele vai contar os objetos que vão ter ali para fazer, ele vai começar a fazer o upload, e depois ele vai, caso tenha retornado sucesso, ele vai retornar essa mensagem aqui para a gente. Agora, se a gente der um F5 aqui no nosso navegador, olha que legal, o nosso arquivo README já está na nuvem e agora ele está salvo aqui para todo sempre e a gente pode formatar o computador, perder e tudo mais e a gente não vai ter mais nenhum problema. Nós acabamos de criar um repositório do zero, criar o nosso primeiro commit, adicionar o nosso primeiro arquivo e fazer esse upload para a nuvem. Claro que aqui nós vamos entrar em bastante mais deep, né? Esse daqui é só um arquivo de introdução, mas só para a gente praticar mais uma vez, ó. Vamos lá então, vou criar mais 2 arquivos aqui para a gente, eu vou usar aqui o nosso repositório, deixa eu abrir ele de novo, para ficar mais fácil. Então aqui eu estou na pastinha do Git, com o nosso readme aqui dentro, e aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado test1.ts de TypeScript, e aqui eu vou criar um outro arquivo chamado test2.ts e um test3.ts. O próprio VS Code ele nos ajuda a trabalhar com Git, mas esse daqui é um assunto para uma próxima aula, então eu vou omitir esse arquivinho aqui para cá. O importante é a gente saber que eu tenho 3 novos arquivos. Esses 3 novos arquivos, o teste1, teste2 e teste3, mesmo que eu dê F5, eles não estão na nuvem hoje. Então vamos adicioná-los. Então, ó, se eu vim aqui no meu terminal, digitar o git status, ó, primeira coisa que vai acontecer, ele vai retornar todos os arquivos novos que estão untracked aqui para mim. No caso, teste 1, teste 2 e teste 3, que ele não conhece, ele não tem ciência da existência deles. Então, se a gente for repetir exatamente o processo que a gente estava feito anteriormente, eu vou ter que dar um git add test1.ts, apertar o enter, depois dar um git add test2.ts, né? Git add test2.ts e depois adicionar de novo o git add o test3.ts. Se eu der o enter aqui agora, eu vou adicionar esses 3 caras aqui na minha linha de commit. Porém, tem um comando que a gente pode fazer, que é o git add ponto, que é um atalho para eu adicionar. Tá, o que eu faço aqui? Eu pego, pega todo mundo que tá untracked e adiciona ali para ser commitado. Então, se eu adicionar esse git add ponto e dar um git status na sequência, podem ver que os 3 arquivos aqui vão estar verdes, ou seja, eu adicionei todos eles ali para ser commitados. E agora eu vou criar um pacotezinho de atualização, ou seja, eu vou criar um novo commit com todos os arquivos que estão verdes, e esse commit é o que a gente vai jogar para a nuvem do GitHub. Então eu vou dar um git commit "-m", abrir aspas simples ou duplas, tanto faz, o importante é que a primeira aspas ela feche com a aspas final. E vamos colocar aqui, ó, adiciona os arquivos de teste. Ó, beleza, ó, eles criou o teste 1, teste 2, teste 3. Se eu dar um F5 ainda não vai estar lá,
porque toda operação a gente ou tem que empurrar para o Git, que é através do comando de push, ou fazer o pull do Git para trazer esses arquivos para cá. Agora, se eu der um git push aqui agora, eu não preciso mais passar aquele -u origin master, porque ele já sabe que a branch master existe. Ele simplesmente vai jogar os nossos arquivos para cá. E agora, se eu dou F5 na nuvem, a gente está com os detalhamentos aqui. Aqui é legal a gente perceber que essa segunda coluna é sempre o nome do último commit que foi realizado nesse arquivo. Ó. Ou seja, o arquivo readme.md, ele veio do commit e adiciona o arquivo readme ao git. E aqui a gente consegue ter todo o histórico daquelas modificações. Então, se eu abrir aqui, eu posso ver que foi adicionado um arquivo .readme com esse conteúdo, naquele commit. E no outro commit, eu consigo ver que ó, o teste 1, o teste 2 e o teste 3, eles foram adicionados a partir do commit que a gente chamou de adiciona os arquivos de teste. Né? Aqui ó, eu consigo ver quantos commits já foram feitos na minha aplicação. Então, se eu abrir aqui, olha, mantém todo o histórico de modificações que a gente teve e quem foi o realizador delas. No caso aqui, no adiciona os arquivos de teste, eu consigo ver exatamente os arquivos que foram criados. Ó, teste 1, teste 2, teste 3. No caso aqui, eles estão vazios, né? Mas caso eles tivessem algum arquivo dentro, iria mostrar aqui para mim. E é desse jeito que a gente faz a gente trabalha com os repositórios Gits em todos os projetos aqui da Pensep, não só a gente, como grandes empresas do mundo, né? O Git ele é um conteúdo muito extenso e um pouco confuso para a gente entender. Então nós vamos começar com ele simples agora, né? Vamos só fazer um push, criar um repositório e começar devagarzinho ali, a gente vai desmistificando. Nós vamos entrar em tags de Git, para que serve, as melhores técnicas ali para a gente criar as nossas branches, ou seja, como que a gente pode criar outras branches para trabalhar, de que maneira é o jeito otimizado de fazer isso, né? Os commits, como que a gente escreve bons commits, que tipo de arquivos que a gente tem que escrever, como que a gente faz, como que é toda a configuração de um repositório Git para que ele funcione de forma otimizada e muito bem feita, enfim. Vai ser uma série de vídeos aqui no canal da Pensep que para você acompanhar, você precisa estar inscrito no canal. Então não se esqueça de clicar no joinha, ativar as notificações, compartilhar com os amigos e deixar um feedback aí pra gente, para que você receba todas as atualizações dessa nossa nova série sobre Git aqui, que vai ser muito bacana e é um conteúdo que é obrigatório para qualquer pessoa que está começando no mundo da programação. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, então até a próxima pessoal e se inscreva no nosso canal.